Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades do sétimo ano referentes à videoaula 5, que o tema foi a conquista da América. Vamos lá então? Vamos ver se acertaram. Na atividade número 1, vocês tinham que explicar que motivos e estratégias levaram os espanhóis a conquistarem as civilizações Inca e Azteca na América. Né? Então, assim, os espanhóis se interessaram por esses povos, essas culturas, né, os Incas e Aztecas, porque encontraram riquezas, coisas valiosas ali na região que eles habitavam. Ouro, prata, pedras preciosas. E aí, então, eles tiveram que criar estratégias para subjugar, conquistar esses territórios e dominar esses povos. Então, os espanhóis usaram a estratégia de se aliar a várias tribos menores que eram inimigas, que já tinham sido dominadas pelos astecas, conseguiu o apoio desses grupos para se aliarem a eles. Outro fator é que eles foram confundidos com deuses, quando eles chegaram ali é, no Império Azteca, os astecas acharam que esses espanhóis eram os deuses deles voltando. E aí receberam eles de forma pacífica, né, deram boas-vindas, e os espanhóis aproveitaram isso para quê? Para conhecer ali o território, se informar da situação e criar um plano mais elaborado de dominação. Tirando isso, os espanhóis tinham armadura, armas de fogo, canhões, cavalos, cachorros, estratégias de combate, de batalha que esses povos nativos não conheciam, né? Os incas sofreram das mesmas estratégias que os astecas foram dominados. A diferença é que eles não confundiram os espanhóis com deuses, né? Mas também tiveram seus líderes, no caso, seu líder, o imperador, capturado, feito de refém, assassinado pelos espanhóis. Ok, então, na atividade 2, vocês tinham que falar qual foi o papel da Igreja Católica no processo de conquista da América. Citar pontos positivos e negativos desse processo. A gente sabe que com os grandes navegadores, europeus sempre vinham padres, freis, membros da Igreja Católica. Eles tinham o objetivo do quê? De colonizar é, os indígenas dessas terras recém-descobertas, de conseguir novos fiéis para o catolicismo. E aí o ponto negativo dessa história toda é que esses povos indígenas, né, tiveram a sua cultura destruída, foram obrigados a servir uma cultura nova, uma religião nova, no caso o catolicismo, e abandonar os seus antigos costumes, suas antigas crenças. Um ponto positivo disso tudo foi que, né, os padres, os freis, eram os que mais denunciavam os maus tratos que esses povos indígenas sofriam dos colonizadores, né, os massacres que ocorriam na mão dos portugueses, espanhóis, as torturas. Então, os padres, né, registravam, denunciavam, faziam cartas, davam depoimentos, lutavam, combatiam essa violência exagerada contra os povos indígenas. Na atividade 3, vocês tinham que explicar qual povo indígena teve mais contato com os portugueses quando eles conquistaram aqui a parte deles na América. E descrever alguns aspectos culturais, né, da forma de organizar desse povo. Então, a gente viu aqui que quando os portugueses chegaram na região que hoje é o Brasil, eles encontraram uma variedade de tribos indígenas, mas as mais comuns eram o povo tupi, né, que frequentavam vastas áreas do território brasileiro, e aí os portugueses tiveram mais contatos com eles. E aí, que a gente pode falar desses povos? Né? A gente pode falar que eles moravam em ocas, viviam em tribos, se alimentavam da caça e da pesca, do cultivo do milho, da mandioca, e que as tarefas eram divididas, né, entre homens e mulheres. Os homens responsáveis pela caça, pela pesca, pela guerra, as mulheres pelo artesanato, pela agricultura, por cuidar da família. Já a atividade 4, vocês tinham que citar algumas estratégias que os indígenas usaram para resistir à dominação, à exploração europeia, né, aqui na América. Então os indígenas, eles não acataram essa invasão assim de boa dos povos europeus. Eles fugiam dos europeus, eles guerreavam contra os colonizadores, atacavam as vilas dos brancos, né, defendiam as suas aldeias com muita luta, e alguns até, para não serem escravizados, por não concordarem em ser escravizados,
alguns indígenas até cometiam suicídio, infelizmente. Enfim, os índios usaram várias táticas, várias estratégias para tentar evitar, né, a dominação branca, a dominação europeia no continente. Para finalizar na atividade 5, vocês tinham que observar esse desenho, essa charge, e responder qual foi a intenção do autor com essa imagem, que ele quis retratar, né? Então, na imagem a gente vê lá as caravelas ao longe, um espanhol, porque por esse chapéu aí, né? É um chapéu assim mais característico dos espanhóis. A gente vê um índio morto na beira da praia, com uma espada enfincada ali, e é o espanhol molhando a pena no sangue e escrevendo a história num livro. Né? Então, o autor quer mostrar o que com esse desenho? Que a história foi escrita com sangue, né, dos povos indígenas, muita luta, muita violência entre os colonizadores, os europeus, os brancos, e os colonizados, os índios escravizados, ok? Bom, essa foi a nossa correção então nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, participado e aprendido muitas coisas. Aguardo vocês nas nossas próximas vídeos. Ok, então? Beleza? Tchau, tchau!